Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na questão 793. Então, dentro da confissão, quando o catecismo fala desse tema, nós vamos começar a ver sobre as indulgências. Porque nós vimos a remissão do pecado pelo sacramento, certo? Da culpa, do pecado. E agora nós vamos ver porque as indulgências perdoam as penas dos pecados. Então o pecado tem, sempre damos o mesmo exemplo porque ele é bem ilustrativo, igual uma infração no trânsito. Existem os pontos na carteira, a ação que é infração, e perder por causa da infração os pontos na carteira e pagar uma multa, certo? O pecado é exatamente isso, há uma infração contra a lei de Deus, aí nós temos que pagar uma multa, nessa vida ou no purgatório, que se chama pena. Então, tanto o perdão da culpa como o perdão da pena está vinculado com o sacramento da confissão. Pelo menos o desejo de se confessar no caso de uma contrição perfeita. E como esses perdões de Deus, digamos assim, está vinculado com as chaves do que Deus deu a São Pedro, tudo que ligasse na terra será ligado no céu, o poder de jurisdição. Então nós vamos ter que tratar desse tema seguindo o catecismo aqui neste lugar. Então, questão 793. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência. Então é assim, é fora porque dentro da confissão nós não ganhamos indulgência. Mas vamos ver a seguir, para ganhar indulgências nós estamos vinculados de um modo com outro ao sacramento da confissão. De quem recebeu a Igreja o poder de conceder indulgências? Foi de Jesus Cristo que a Igreja recebeu o poder de conceder indulgências. Esse é um tema muito controverso, porque os cismáticos ortodoxos não acreditam nas indulgências. Eles falam que isso é uma invenção do Papa para conseguir mais poder. E outras estupidezes por aí. Os protestantes não acredito nas indulgências por causa de Lutero, o infeliz fundador dessa seita infeliz também como ele, porque ele acreditava até que teve todo a sua profissão de fé herética, não? E aí começou a delapidar as indulgências porque é algo muito católico. É uma coisa que nos distingue de qualquer outro chamado pseudo-cristão, hein? Porque não somos pseudo, somos cristãos de verdade. Tem gente que acredita na Santíssima Virgem, tem gente que acredita nos santos, tanto no protestantismo, os anglicanos, por exemplo, os luteranos, algum deles, os cismáticos do Oriente acreditam, tem relíquias, tem missa, sacerdócio válido, enquanto os orientais, por exemplo, os cismáticos, mas indulgência é o divisor de águas. Os católicos apostólicos romanos creem que o Papa tem esse poder, a Igreja tem esse poder de dar, e os demais não creem. Isso é uma verdade, quem nega as indulgências não é católico, hein? Porque é um poder que nós reconhecemos que Deus deu para a Igreja, e a Igreja é quem abre os seus tesouros, o sumo pontífice. Então, quem não crê nisso está bem longe da fé católica. Então, foi Jesus Cristo que concedeu à Igreja o poder de conceder as indulgências. De que maneira nos perdoa a Igreja a pena temporal por meio das indulgências? A Igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências aplicando-nas às satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, os quais foram o que se chama, os quais formam o que se chama o tesouro da Igreja. Então aqui eu me detenho um pouco. É o seguinte: imaginem os senhores todos, em sua maioria, devotos de Santa Filomena. Não do fã-clube de Santa Filomena, dos devotos de Santa Filomena. Tem que distinguir. Então, ela tem méritos não infinitos. O único que tem méritos infinitos é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela mereceu por ela em abundância que tem uns créditos ainda sobrando de tanto pelo martírio, pela virgindade e por suas outras virtudes. Então tem um monte de mérito aí, de graças. O banco dela está, contra a poupança, estourando de graça e mérito.
Aí vamos lá, todos os mártires, virgens, confessores, também. Porque ninguém chegou no céu com assim na ponta do lápis, entendeu? É o nosso caso. Miseráveis, que vão ter que pedir empréstimo para chegar no paraíso. Por quê? Pegam-se os méritos infinitos de Nosso Senhor, os superabundantes da Santíssima Virgem, porque ela não tem mérito infinito, mas ela tem muitíssimo, juntando mártires e virgens confessores, a conta da Santíssima Virgem, que nunca foi vermelha, tem para méritos, muitos e muitos, abundantíssimos. Então o que a igreja faz? Aplica os infinitos de Nosso Senhor, os superabundantes da Santíssima Virgem e do Banco dos Santos, os méritos dele para perdoar nossas penas. Vocês me entendem? Então o que abunda e sobra e transborda nos santos é aplicado para nós que estamos em dívidas e não temos um centavo para prometer pagar a Deus algo. Da nossa pena, não da nossa culpa. A culpa foi perdoada pelo arrependimento e sacramento da confissão, pela absolvição. Aí a pena é o seguinte: ou ralar debaixo desse sol, por isso aquela oração que já lhes traduzi, depois da absolvição, que todo bem que fizerdes e todo mal que suportardes, seja para ti aumento de graça e prêmio de vida eterna. Ou as indulgências, que então é a aplicação de todos esses tesouros para aquela alma que faz certas coisas que estão enriquecidas com esses tesouros dos santos, de Nosso Senhor, de Sua Mãe Santíssima e dos santos. Então vamos lá. Quem tem o poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa em toda a Igreja e ao Bispo na sua diocese, na medida que é concedido pelo Papa. Então é o seguinte: como o poder de dar indulgências é um poder de jurisdição, somente quem tem a jurisdição universal no mundo inteiro, o soberano pontífice. Aí então, nas dioceses, os bispos podem dar indulgência chamada parcial, normalmente 100, 200, 300 dias. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Agora, uma indulgência plenária e todas e qualquer outra, somente o soberano pontífice. Ninguém tem esse poder. Só ele e aos bispos. Agora, o Papa pode dar um privilégio para um bispo, ou um patriarca, ou alguém de conceder mais indulgências do que as de 100 dias, mas isso seria já um privilégio. Ele, pelo seu ofício, tem o poder de conceder, de mudar as indulgências anteriores e de fazer como lhe parecer melhor para o bem comum da Santa Igreja. Quantas espécies há de indulgências? Então, nós vimos que tem indulgência. Então, se perguntar o que é indulgências, são os méritos superabundantes da Santíssima Virgem, os infinitos do Redentor e de todos os santos que se aplica para perdoar as penas dos nossos pecados. Então, agora vamos ver espécies. Há duas espécies de indulgência: a indulgência plenária e a indulgência parcial. Então, vamos ver a primeira. O que é indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morrer depois de ter recebido essa indulgência, irá logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. Então, imagine uma pessoa, por exemplo, quando a gente dá extrema-unção, tem uma oração que se faz, que serve para que se a pessoa começa a agonizar, no momento da morte ela ganha uma indulgência plenária. Se ela se confessou bem, está bem contrita, e recebeu essa bênção chamada bênção papal, ela morre, dá um pulo no juízo particular, e do juízo particular o pulo do gato para o paraíso. Não vai ser chamusgada no purgatório. Por quê? Se é plenária, é plenária. De acordo? É plena, apagou todas as penas pelos méritos aplicados do Redentor, da sua Santíssima Mãe e dos seus santos. E agora tem a segunda, a parcial. A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. Então aqui, todas as vezes que os senhores forem rezar uma oração, por exemplo, Alma de Cristo, eis-me aqui, eu, por exemplo, acho que está aqui. Quando os senhores verem orações, fórmulas de orações, que tem
escrito, por exemplo, aqui. Deixa eu lhes mostrar. Uma oração que todos rezam. Ups, aqui. Por exemplo, aqui. Alma de Cristo. A indulgência que se concede para quem reza alma de Cristo, santificar-me, corpo de Cristo, salvar-me, sangue de Cristo, embriagar-me, etc., é de 7 anos. Todas as indulgências que são de dias, está lá 200 dias, 100 dias, 7 anos, 200 anos, são parciais. E eu estou explicando como é na Igreja de Deus de 1958 para trás. Porque depois do concílio isso virou assim, as almas são miseráveis e as indulgências tão miseráveis quanto as almas. Eles esvaziaram tudo isso daqui. Mas como não nos alcança, não representa a Deus, então não nos atinge, graças a Deus. Então é o seguinte, indulgência parcial, perdoa uma parte. Aí os senhores podem matematicamente calcular, uma parte é 50%, a metade não, senhores, é uma parte, pode ser a terça parte, pode ser só um pouquinho, pode ser mais de 50%, isso não nos compete. Mas então, como a igreja precisa, se ela aplica uma indulgência de 7 anos, por exemplo, sabe o que equivale? Equivale fazer 7 anos de penitência. A igreja é mãe, né? É o leite materno da Santa Igreja, com todo respeito, vindo dos seus seios, que é o colostro potentíssimo para nos deixar robusto, hein? Indulgência. Temos que mamar das indulgências, hein? Então, quem faz 7 anos de penitência ininterrupto? Deveríamos! Muito mais que isso, a vida inteira. Então a igreja pega uma oração, a alma de Cristo, que não dura muitos segundos, e quem rezar confessado e comungado vai ganhar 7 anos. Diante de Deus equivale a 7 anos de penitência. De verdade, é muita coisa. Mas isso é muita coisa, não é tudo. Mas é muito. Então, por exemplo, aqui, eis-me aqui o bom e docíssimo de Jesus, aquela oração que se reza diante do crucifixo, depois da comunhão, na ação de graça, por isso a gente insiste na ação de graça. Essas que eu estou licitando está na ação de graça que o padre tem que fazer depois da missa. Mas as indulgências são as mesmas. A igreja concede 10 anos cada vez que rezar essa oração e plenária no fim do mês para quem rezar todos os dias. Então imagine que é fazer 10 anos de penitência. Muito. Aí no final do mês, quem rezar todos os dias, tem uma plenária, ou seja, fica zerado. Zera lá o marcador de quilômetros errantes. Aí vamos para o céu com o nosso marcador de quilômetros zerado, de caminhos tortuosos. Isso é magnífico, hein? Aí por que nós não aproveitamos? Porque o modernismo infeliz, na pessoa não nada agradável memória, chamado Paulo VI, falou que antigamente as pessoas não valorizavam as indulgências, porque eram muitas. Então, do Inquiridium, que é um livro que tem as indulgências fixas, de 1958 para trás, o último Inquiridium tinha 800 modos de ganhar indulgência. Sabe quantas tem o novo? 100. E quem sabe de indulgência no modernismo? Pergunte para qualquer barata da sacristia. Não sabem. A tiazinha da comunhão não sabe. O leitor não tem ideia. Sabe o que é indigência, mas indulgência ninguém sabe. E qual era a razão? Eram muitas e ninguém valorizava. E antigamente qualquer um ia para qualquer lugar atrás de uma indulgência. Quando nós víamos esses a cavalo ralando para Aparecida, não era para estrear os cavalos, é porque todo peregrino que vai para lá tem indulgência. Os padres iam rezar a missa como peregrinos lá, por quê? Porque o padre que reza a missa lá tem indulgência, o santuário tem indulgências específicas de peregrinos. E as pessoas iam, claro, para curar fulano, atrás de milagres e proezas. E indulgências também, por isso ali se confessava, estava cheio de padre, antigamente confessando, os redentoristas ralavam ali, hein? Para tirar pecados, as pessoas comungavam e ganhavam indulgência, todo mundo sabia o que era isso. Agora, quem sabe? Ninguém. Então, eles facilitaram, por um lado,
diminuíram para o outro, de tal modo que desapareceu dos católicos a devoção às indulgências. E aqui tem outras orações, mas todas as orações que os senhores verem, 10 anos, 5 anos, 300 dias, equivale a isso. Agora, uma plenária é com toda a plenitude da palavra, deixa zerado. A pessoa, se morrer ali, dá o pulo do gato. Uma visita no juízo particular, porque não tem como ser eximido dele. Todos vão passar pelo juízo particular e depois de lá dá o pulo do gato para o paraíso, para a sua nuvem gloriosa, ficar em paz contemplando Nosso Senhor e feliz da vida, sem estar chamusgado no purgatório, certo? Isso é um tesouro que ninguém hoje dá valor. Eu falo até na tradição, hein? E Santa Teresa d'Ávila tinha uma freirinha no convento que essa freirinha fazia de tudo para ganhar indulgência. Beijar a medalha, rezar as oraçõezinhas cheias de indulgência, de tudo. Quando essa freirinha morreu, Santa Teresa a viu reluzente de glória e ela falou assim que ela se salvou e estava com semelhante glória porque ela fez de tudo para ganhar indulgências. E a gente faz em casa, ganhando. Via Sacra, por exemplo. A Via Sacra é carregadíssima de indulgências, que aplicam também para os nossos, que estão lá em brasas no purgatório. Os nossos antepassados. E posso ganhar indulgências, tais, qualquer uma delas, salvo que a igreja diga o contrário, e aplicar pela bisa, tataravó, todos os nossos ou todos eles que ali estão. E alivia, hein? Imagine num incêndio uma tempestade, diz que não abaixa as chamas. Abaixa, alivia as almas e pode arrancar, hein? Uma plenária pode arrancar alguém do purgatório. Então é um tesouro imenso de graças. Então a diferença parcial é uma parte. E qual a aplicação? Segundo o que está escrito pela igreja. 100 dias, 200 dias e etc. E a plenária não tem dias, porque é total. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim. As almas que estão no purgatório podem ser aliviadas em orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Ah, perdão, eu li a pergunta errada. Já passamos por isso. É a questão 800. Qual é a intenção da igreja ao conceder as indulgências? A intenção da igreja ao conceder as indulgências é auxiliar-nos ante a nossa incapacidade de expiar neste mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir por meio de obras de piedade e de caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com rigor dos cânones penitenciais. Vou lhes dizer uma coisa, nos 6 séculos, primeiros séculos da nossa religião, por exemplo, quem desobedecia o pai e a mãe, nos cânones estava escrito que tinha que fazer 40 dias de pão e água para ser absolvido dos seus pecados. Podia ser quem for, hein? Aí tinha um livro, os cânones penitenciais. O homicídio. Tinha uns que tinham que ficar chorando na porta da igreja. Sim. Certos pecadores aprontavam certas coisas, e aí para ter absolvição tinha que ficar na porta da igreja chorando. Se beliscavam, não sei o que faziam, mas tinha que chorar. Outros tinham que jejuar e depois receber a absolvição. E assim foram por 6, 7 séculos da nossa fé. Como o homem foi se afrouxando no rigor da penitência, a igreja, para que nós não sejamos engolidos no inferno, ela abriu os tesouros por um lado. Mas não é de mão beijada, tem que fazer boas obras para ganhar, entendeu? Não é pequei, confessei, fiz a oração, ganhei indulgência, está resolvido. Não é assim, vamos ver mais adiante. Mas tampouco vamos ter que fazer 40 dias de pão e água, porque é um rigor que o homem moderno não consegue nem uma vez por ano, quanto mais todas as vezes que desobedecer a mãe e o pai. Imagine, né? Quem passava pelos 40 dias, acho que não ia responder mais a mãe, porque ia viver de quaresma. E era assim. E outros pecados, por exemplo, quando Santo Ambrósio, ele foi
censurar o imperador Teodósio, que tinha massacrado Tessalônica, porque os de Tessalônica tinham ofendido o imperador na imagem que estava dele pública na praça, como não podiam agredi-lo, agrediram a imagem do imperador. E ele se ofendeu, foi lá e dizimou a população. E ele e seu exército, todo depois de mãos de sangue, homicida, foram bonitinhos, piedosos, à Catedral de Milão para comungar, porque era Páscoa. E o que Santo Ambrósio fez? Fechou a porta da catedral para o imperador romano. E disse, não, senhor. Aqui o senhor e o seu exército homicida não vai entrar com mãos de sangue, igual o rei Davi. O imperador disse que fez igual o rei Davi, fez justiça com as próprias mãos. Aí, sabe o que Santo Ambrósio respondeu? Um bispo, hein? Não era o Papa, era um bispo. Se o senhor imitou o rei Davi no homicídio, imite-o na penitência. E pá, fechou a porta da catedral. E o que o imperador tem que fazer? Se confessar, fazer um bom jejum e o exército inteiro com ele, depois que ele cumpriu a penitência gorda, ele pôde comungar de novo. Então, esses eram antigos cânones que se aplicavam. Então, já que nós não fazemos nem a abstinência de carne da sexta-feira, que é um horror, a indulgência da oraçãozinha piedosa que devemos rezar vai ser equivalente ao que nós não fazemos. Não nos exime de fazer penitência, mas como a nossa penitência é parva, é pequena, não alcança o tamanho das nossas culpas e penas, então a indulgência é uma âncora de salvação. Os senhores me entendem? Então vamos lá, ralar para a indulgência, senão estamos fritos, literalmente, porque no purgatório vamos ter que expiar tudo isto. E aí os senhores podiam perguntar, mas padre, por que os cânones antigos eram tão rigorosos? Porque o pecado é grave. Hoje nós vemos que as pessoas não estão aflitas mais pela penitência, afligidas, então elas não têm vergonha. É ir confessar, pecar, confessar, os mais piedosos pecam e confessam. E os outros pecam, e pintaram o Deus de avó. Está tudo certo, com todo respeito, senhoras, avós, mas está tudo muito bem, a gente tem que entender e fazer o quê? Vamos todo mundo para o céu. E a igreja conhece a gravidade do pecado, seja ele qual for, mortal e venial, então temos que expiar. O pecado é sério e Deus vai pedir conta, como ele disse no Evangelho, até das nossas palavras ociosas. Ou seja, nada vai ser... tudo será examinado, nada será eximido do juízo de Deus. Então, penitência. E para sair expiado, vamos aproveitar dos méritos que os santos sobram neles, infinitos em Nosso Senhor, sobre a abundância da Santíssima Virgem, que a igreja aplica para que não sejamos sentenciados com ide ao fogo eterno. Porque é muita mazela, hein? Então é só muita indulgência para nos livrar da condenação. Em que apreço devemos ter as indulgências? Essa pergunta 801 é um dos cânones do direito canônico, que diz assim que todo cristão deve ter em grande apreço as indulgências. E aqui essa pergunta, devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Isso serve para nós em vida e serve para as almas que estão no purgatório. Porque imagine lá está a nossa bisa, os senhores comungam, rezam a alma de Cristo e oferecem por ela, 7 anos talvez era a conta que faltava expiar de 7 anos de chama de purgatório. Não é equivalente, hein? Não pense que quando ganhamos 7 anos de indulgência, quer dizer que sejam 7 anos menos de purgatório. Não, porque nós não sabemos quanto tempo merecemos de purgatório por cada mazela que fazemos. Isso é segredo do Altíssimo, ninguém sabe, hein? Pode ser que por uma estupidez dita eu mereça 3.000 anos de purgatório. Aí é a justiça de Deus. Mas só de saber o simples fato que faz todo um diferencial, que a justiça de Deus é justa, estrita, então andemos no temor de Deus, indulgências. Então às vezes tem uma alma que está lá na porta do paraíso esperando aquela indulgência dos 7 anos, ofereçam. E sejam espertos, ofereçam pelas almas que estão no alto purgatório, que vão ganhar intercessores no céu, hein? E aquelas pobres abandonadas lá no lago mais profundo das chamas, do purgatório,
porque quando essas chegarem no céu, imagine a gratidão delas para conosco, que tentamos salvá-las. Então é muito importante. E ter grande apreço é necessário, porque isso é próprio do católico. Quais são as condições requeridas para se ganhar as indulgências? Aí os senhores vão entender que não é moleza não, hein? Por isso, quem vive para ganhar indulgências, vive uma vida interior intensa. Vamos lá. As condições para se ganhar as indulgências são, primeiro, estado de graça. Não pode estar em pecado mortal. É as mesmas condições praticamente para entrar no céu. Então a exigência foi transmutada em outra coisa. Não é 40 dias de pôr em água, mas para ganhar tem que se comportar também. Então, estado de graça não está no pecado mortal, pelo menos ao cumprir a última obra. Então, por exemplo, se eu rezei a alma de Cristo, não pode ser em pecado mortal, porque em pecado mortal, não, mesmo depois confessando e rezando o Pai Nosso, Ave Maria e Glória, não vai ganhar a obra. Não vai ganhar indulgência da obra, porque essa obra foi feita em pecado, entendeu? A obra indulgenciada tem que ser feita no estado de graça, sem o pecado mortal. Então, e o desapego, isso é o mais doloroso. E o desapego, hein? Por quê? Porque nós temos um monte de monstrinhos de estimação, chamados pecados veniais, queridos e amados. Aqui é onde muitos tropeçam. E o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Então, todos esses pecadinhos, o pecado mortal nem se fala, não pode estar com eles. Mas o nosso coração não pode estar servindo, amando, cultivando os pecadinhos veniais, que todos acham que não é uma bobagem, não. Ele é uma bobagemzinha, mas imagine ser picado por enxame de vespas. Vespa é uma coisinha bem pequenininha, hein? Bem comparando com um leão não é nada, mas um enxame é um enxame. Assim são os nossos pecadinhos veniais, um enxame de vespas. São só pequenininhos, mas fazem o seu estrago. Então, para ganhar não pode estar em pecado mortal e nem apegado aos veniais. Segundo, cumprimento das obras que a igreja prescreve para se ganhar as indulgências. Então é assim, se é fazer a via sacra, se faz a via sacra. Se é rezar o terço e o rosário tem as suas indulgências. Tem que rezar o terço. Se é fazer essa oração de joelhos, que às vezes está escrito, por exemplo, eis-me aqui o bom e docíssimo Jesus, tem que ser de joelhos diante do crucifixo. Se eu faço fora do crucifixo, não ganha. As indulgências têm que ser observadas à risca. Se é rezar uma coisa o mês inteiro, rezei 28 dias não fecha o mês, então eu não vou ganhar. O mês inteiro são os 30 dias consecutivos. Não temos estas interpretações benignas, entendeu? É tal qual está prescrito, fazer tal obra. Estou enviando boa noite para a Natália. Momento caridade fraterna. Que ela tenha uma boa noite, que Deus lhe dê uma boa noite. Amém. E a intenção de ganhá-las. Temos que ter intenção de ganhar as indulgências. Precisa ser constante para, vou rezar oração com intenção. Não. Nós podemos fazer a partir de hoje, Senhor, eu quero ganhar todas as indulgências que a Santa Igreja me dá. Aí quando rezar a alma de Cristo vai ganhar, quando rezar o terço vai ganhar, quando fazer o sinal da cruz vai ganhar, e todas as obras enriquecidas que fizermos ganharemos. Aí se eu mudar essa intenção, porque ninguém em são juízo faria isso, deixa de ganhar. Às vezes é bom renovar. Por exemplo, aquela oração da manhã do Manado Cristão, Propaganda Tesouros da Imaculada, um grande e piedoso livrinho, Manado Cristão, lá diz, não, eu ofereço meu Deus e Senhor, em quem crê e espera, adoro e amo com todo o meu coração, vos dou graça por criado, remido, feito cristão e conservado nessa noite, ofereço consagração e glória aos meus pensamentos, palavras e obras com intenção de lucrar todas as indulgências concedidas nesse dia, que aplico em sufrágio das almas do purgatório e das almas que sejam de minha particular obrigação e de maior devoção à Santíssima Virgem, algo assim. Então, aí nesse caso está formulando todos os dias, melhor, mas se não é necessário, mas ajuda a devoção.
Podem as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório quando quem as concede declara que lhes pode aplicar. Então o princípio é o seguinte: todas as indulgências são aplicáveis às almas do purgatório. E quando não são, a igreja avisa nas orações. Agora, tem indulgências que são só delas e não servem para nós. Serve para nós porque para ganhar tem que estar bonzinho, direitinho, piedosinho, certo? Aí serve nesse aspecto, mas assim, o sufrágio fica para elas. Por exemplo, a indulgência do dia 1 a 8 de novembro, que vamos ao purgatório. Hoje o padre está lesado das ideias. Vamos ao cemitério, aspergimos o túmulo dos nossos defuntos, rezamos lá um De Profundis, um Pai Nosso, Ave Maria e Glória nas intenções do Soberano Pontífice. Aquela indulgência é das almas. Aí pode ser a alma dos nossos, dos que não conhecemos, ou todas do purgatório, ou por fulano e beltrano, mas um defunto. Ou para nós. E não podemos dar indulgência para o vivo. Por exemplo, se eu ganho uma indulgência, eu não posso dar para a senhorita. É minha ou das almas do purgatório. Se eu não dou para elas, é minha. E se eu dou para elas, não é minha, é delas. E aí eu vou lhes ensinar um breve comentário, um dia vamos falar mais a respeito. Existe o chamado ato heróico. O que é o ato heróico? É um desapego total que nós fazemos de todas as indulgências que nós ganhamos na nossa vida. E para quem nós damos? Para as almas do purgatório. Alguns santos ensinaram e isso é muito bom. E aí a gente não ganha nenhuma. Aí o senhor falou: padre, então eu estou perdido. O senhor falou que a âncora de salvação, vou dar tudo para elas e vou me condenar. Não sejamos estúpidos, com todo respeito. Porque para ganhar tem que estar muito bem, em estado de graça, não ter o coração fiado no pecado venial, confessado, fazer as obras o mês inteiro. Então não está para ir para o inferno. Quem ganha indulgência tem tudo para ir para o céu. E depois, a multidão de almas que tiramos do purgatório, lá no céu estão rezando pela gente. Como se faz isso? Um ato espontâneo. Senhor, eu ofereço todas as indulgências que eu ganhei em vida para as almas do purgatório. Depois que falar isso de coração sincero, obviamente, todas são delas. Pode-se fazer isso? Pode. É obrigado? Não. Quem fizer tem algo a perder? Jamais. Se perdesse alguma coisa, a igreja não nos daria essa dita. É um conselho. Bom, última questão, 804. O que é o jubileu? O jubileu, que ordinariamente se concede cada 25 anos, é uma indulgência plenária a qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e comutação de alguns votos. Então, a cada 25 anos, nós temos um jubileu. O jubileu dura um ano. Então, nesse período, eu falo quando tinha Papa de verdade, Bispo de verdade, todo mundo tinha temor de Deus, hein? Hoje, por exemplo, o ano da misericórdia, isso daqui a pouco, não falo disso não, falo de um jubileu católico. A cada 25 anos da era cristã se concede um jubileu. Naquele ano se ganha muitas indulgências, porque tem privilégios que estão anexados a certos lugares, a certas igrejas, e a igreja estende aquilo para certas outras no mundo inteiro durante um tempo. Então, o ano que certas pessoas que têm certas promessas durante o jubileu, se pode obter a comutação ou isentar de certas promessas que fizeram, etc. E também se expia muito, com muitas indulgências, se pode ganhar muitas pelas almas do purgatório.